uma informação no Blend que o Hugo tinha voltado aos treinos, mas eu não sabia se ele ia ser relacionado ou se ele ia para o jogo. Por isso que eu falo, né? Se assistiu o Blend de informações, então não vou ver o Café da Fiel ao vivo. Venha para o Café da Fiel ao vivo, porque sempre tem uma atualização, sempre tem uma novidade. Qual é a novidade agora para vocês, tá? O Hugo Souza treinou ontem e hoje, né, no campo, pela primeira vez, tá? Treinou ontem, na pré-temporada, treinou hoje, mas não volta amanhã, vai ser preservado ainda, não volta contra o Água Santa. O Donelli vai ser o goleiro titular e o Cadu continua no banco de reservas. E o Corinthians vai entrar em campo amanhã com o time reserva, visando, claro, né, o majestoso, o clássico contra o São Paulo. Aí você deve estar se perguntando, Samir, por que o Hugo não está jogando, né? Até o Memphis já jogou. Primeira semana do Hugo foi se recuperando, algumas dores na canela, tá? Na perna. A segunda semana, o Hugo teve uma amidalite forte, né? Sofreu de amidalite e, inclusive, né, não foi para o jogo contra o Velo Clube. Então, isso impediu o Hugo de fazer uma preparação melhor, né? Um treino físico melhor com bola, né? Participar de um treino tático. Então, o Hugo participou pouco. Por conta disso, tá? Por conta disso, né? O técnico Ramon Dias vai novamente poupar o Hugo e manter o Matheus Donelli como titular. O Hugo Souza deve voltar a defender o Corinthians no clássico contra o São Paulo, tá? Então, informação aí mais do que exclusiva, tá? Para vocês, essa informação aí, né, do goleiro Hugo, que eu acho, né, bem interessante, né? Uma informação importantíssima, tá? Importantíssima para vocês aí, né? Passando aí, né? Uma informação valiosa, né? Para vocês ficarem sabendo aí em relação ao goleiro Hugo Souza, tá? Goleiro Hugo Souza, que não vai voltar ao gol do Corinthians. Corinthians com time reserva. Qual seria esse time reserva, então, do Corinthians para amanhã? Sobre futebol, Hugo Souza, informação exclusiva do canal Café do Setorista, tá? Hugo Souza não volta contra o Água Santa, tá? Hugo Souza não volta contra o Água Santa. Já dei essa informação. Qual deve ser o time do Corinthians, então? Donelli no gol. Vamos montar juntos esse time? Na lateral direita, Léo Maná, já que eu tenho informação também que ele vai com time reserva amanhã, tá? Então vamos lá. Hugo Souza não joga, então joga Donelli, Léo Maná. Aí eu acredito que joga o João Pedro Choca, tá? Deveríamos ver como é que tá o Félix Torres, né? Se está recuperado ou não. Mas aí eu acho que o Kaká jogou domingo, jogou a outra. Eu acho que pode até pintar um Félix Torres, se ele tiver recuperado, né, nesse jogo aí contra o Água Santa. E na lateral esquerda, tá? E na lateral esquerda, a gente vai ter o Hugo ou o Diego Palacios. Eu tô louco para ver o Palacios jogar, tá? Eu tô louco para ver o Palacios jogar. O Márcio Leite, eu não acredito em Choca e André Ramalho, porque eu recebi uma informação aqui que ele vai com o time reserva, tá? Que ele vai com o time reserva. Então esquece André Ramalho, porque é um zagueiro que precisa de descanso, tá? Então vamos lá, linha de 4 do Corinthians. No gol, Matheus Donelli, aí vem a linha de 4. Lateral direita, Léo Maná. Maná, faz um jogo bom, Maná. Entendeu? Alimenta esse povo no deserto. Hein? Maná, tu renovaste. Ganhaste muitos e muitos anos. Um salário bom, graças a Deus.
A estreia, maná. Quem sabe amanhã, né? Quem sabe amanhã seja a estreia do Maná. O João Pedro Tchoca, que não compromete. Félix Torres ou Kaká. E na lateral esquerda, o Hugo. No meio-campo, vamos lá. 3 volantes. 3 volantes. Eu vou colocar o Alex Santana na frente da zaga, porque foi assim que o time reserva se saiu melhor. Lembra que contra o Red Bull Bragantino, o time reserva começou com José Martínez de primeiro volante, o Alex Santana do lado esquerdo e o Charles do lado direito. Aí, depois que a gente tomou o gol, houve uma inversão ali de posicionamento, né, de posições. O José Martínez sai da volância e vai para o lado direito, o Alex Santana sai da esquerda e vai para o meio, o Charles da direita vai para a esquerda e depois o Rian entra no lugar. Então, eu escalaria o Corinthians assim amanhã já. Né? O José Martínez na direita, ele fez um bom jogo contra o Red Bull na direita. Eu colocaria o Alex Santana centralizado. O Alex Santana centralizado, né, de primeiro volante. E na esquerda, eu colocaria o Rian ou o Charles. Tá? Essa para mim esse seria os 3, né? E aí vamos para o setor ofensivo, os 3 atacantes. Eu vou falar um negócio aqui, mas parece um absurdo, mas eu vou falar. Eu entraria com o Pedro Raul de titular. Pedro Raul e Thales, Romero na armação. Esse, para mim, é o time reserva do Corinthians. Tá? Por que o Romero de meia? Porque o Romero foi bem de meia contra o Red Bull Bragantino no segundo tempo, quando ele passa a jogar nessa função. Na frente, Thales e Pedro Raul. Por que o Pedro Raul? Porque o Pedro Raul meteu um gol contra o Red Bull Bragantino e é a hora de você ressuscitar o cara. Porque se não acontece, igual aconteceu com o Coronado na temporada passada. O Coronado brilhou contra o Fortaleza, brilhou nos jogos da Sul-Americana, mas nunca tinha chance. E aí você acaba desmotivando um jogador. Então aproveita que o Pedro Raul meteu-lhe a testa lá e marcou um gol na primeira rodada, dá mais uma chance para ele, porque se ele marcar o segundo gol, a recuperação dele vai evoluindo. E aí você tem... e 2 coisas boas podem acontecer. Você pode ganhar uma boa opção para o segundo tempo, para o fim dos jogos ali, quando tiver apertado, precisar de um cara no cabeceio confiante, ou você pode valorizar o seu jogador que estava esquecido por um empréstimo ou uma venda. Ô, meu irmão. É ou não é? Pedro Raul neles, velho. Entendeu? O Xande falou, Pedro Raul tá doido, gordinho. Não, eu criei uma tese aqui, velho. Eu criei uma tese. Porque se não entrar com o Pedro Raul, vai entrar com o Hector. Quem merece hoje ser titular do time reserva? Olha que loucura, né? Quem merece ser titular do time reserva? Quem merece? Quem? Pedro Raul. Pedro Raul. Ele meteu o gol, o Hector não. Muito tem se falado, tá? Eu tenho visto aí nas redes sociais, né? Esse comentário de que o Romeu Tuma Júnior ele vai agora esperar o término do inquérito policial para poder, né, fazer aí uma nova reunião. Na verdade, não é nova a reunião, tá? Na verdade, é retomar uma reunião que já foi suspensa por 2 vezes. E muita gente falando que 2 coisas que eu vi, que pode ser na Neoquímica Arena, né, o novo local, e que o Corinthians talvez só tenha uma nova reunião para votar impeachment após o inquérito policial envolvendo a antiga patrocinadora do Corinthians. Então vamos lá. Eu conversei com pessoas ligadas ao Tuma, conversei com pessoas ligadas à diretoria, e tudo indica, tá, que essa nova reunião deve acontecer o mais rápido possível. Não vai acontecer semana que vem, porque o advogado do Augusto não poderia estar presente, e aí o Tuma, né, decidiu
não marcar essa reunião até para não prejudicar a defesa do Augusto, porque na próxima reunião vão acontecer duas coisas, né? A defesa do Augusto e a votação do impeachment, né, sim ou não. E aí, muita gente perguntou se o Romeu Tuma Júnior vai, enfim, né, esperar o fim do inquérito. Algumas pessoas que estão próximas ao Romeu Tuma Júnior estão aconselhando ele e outras vão aconselhar a ele esperar, né, o fim do inquérito com novos capítulos, acreditando que pode ter novidade. O Tuma não vai esperar o fim do inquérito para marcar uma nova reunião, tá? O Romeu Tuma Júnior não vai esperar. Essa reunião deve acontecer já agora, em fevereiro. Ele não vai aguardar, tá certo? Essa é a informação, né, que eu tenho, né? Respeito a informação dos colegas, né? Muitos que estão aí dizendo que as coisas mudaram, tá? Que as coisas mudaram e que o Tuma vai marcar aí uma nova reunião só depois do inquérito ter terminado. Não vai acontecer isso, tá? Não vai acontecer. A reunião que foi suspensa vai ser retomada o mais rápido possível. Existe sim um temor naqueles que apoiam o Tuma e apoiam o impeachment. A pressão ontem foi muito forte. Para vocês terem uma ideia, o Romeu Tuma Júnior não pôde sair pelos portões da frente do Parque São Jorge, porque os torcedores estavam lá de plantão e eles olhavam assim, né, quem estava saindo nos carros. E o Tuma teve que sair pelos fundos e teve que serrar uma grade ali para ele, né? Uma grade foi inclusive serrada ali do Parque São Jorge, tá? Pro Tuma poder sair pelos fundos. É isso que aconteceu. Então, a pressão, né, tá muito forte,